E aí, gente, tudo bem? Acho que antes da gente partir, para os vídeos que a gente pretende do canal sobre Kubernetes, a gente precisa encerrar, um ciclo de vídeos que a gente estava fazendo sobre cultura DevOps. Então, a gente falou um pouquinho sobre Calms, a gente também falou um pouquinho sobre... A gente falou um pouquinho então sobre Calms, a gente falou um pouquinho sobre Treeways e eu fiquei devendo ICE, né? E como que essas coisas elas se complementam, né? Então, falando um pouquinho sobre ICE, né? É um acrônimo para falar sobre inclusão, complexidade de sistemas e também sobre empatia, né? Então, acho que uma das comunidades que trazem mais isso forte em relação à inclusão foi a comunidade de DevOps, né? A gente vê aí como a comunidade de DevOps, pelo menos não manjo tanto da comunidade internacional, mas é o que a gente vê, principalmente em eventos quando eu fui, por exemplo, no DevOps Days de Ghent de 2019, a gente vê uma comunidade muito unida, que preza muito por ter uma maior diversidade de pessoas de diferentes jeitos, né? Seja mulheres, pessoas pretas, LGBTQ+, enfim, a comunidade DevOps está sempre buscando isso, né? E não só nos eventos, mas também pensa nisso dentro das empresas, né? E pensa nisso porque a gente precisa, né, de opiniões diferentes, né? De locais diferentes para a gente conseguir pensar como que aquele sistema vai se comportar, né? Então, se você tem pessoas que são muito parecidas numa mesma empresa, provavelmente elas vão pensar parecido, né? Então você deixa de cobrir alguns possíveis pontos que, se você tivesse diferentes pessoas pensando coisas diferentes, talvez aquela aplicação cobriria, né? Falando aí a grosso modo de um ponto de vista mais técnico. Então o ICE, ele cobre bastante essa parte de inclusão por causa disso, né? Diferentes pensamentos onde trazer diferentes feedbacks para sua aplicação. E aí a gente pode voltar um pouquinho no Treeways, né? Então a gente pode falar que é importante, né, você ter feedbacks da sua aplicação, né, e também você ter feedbacks não só técnicos, mas também pessoais, né, você saber lidar com a equipe, você saber lidar com as diferenças, né, você vai crescer muito profissionalmente e, enfim, também tendo feedbacks diferentes técnicos, você vai ter muito mais hard skills aí para aprender e para agregar no seu currículo e também na aplicação que você está desenvolvendo. Tem também uma parte muito interessante no artigo que ela fala justamente sobre a questão de sistemas complexos, né, que acaba sendo o C do acrônimo de ICE, né, que é Complex Systems, né. Então ele comenta sobre que a cultura DevOps ela auxilia você a lidar com sistemas mais complexos, justamente por causa disso, porque quando você tem a capacidade, né, de lidar melhor com as pessoas, de aprender, de conseguir iterar, né, esses ciclos de feedback, tanto da parte da infraestrutura quanto da parte pessoal, a gente tem ali o terceiro pilar, né, do Treeways, né, que você tá sempre aprendendo, né, ali com os erros e tá sempre tentando não só experimentar, mas aprender continuamente ali com aquela infra aplicada, né, para aquele software que você tá rodando. Então isso auxilia a você aos poucos, né, com baby steps e iterando, né, novas tecnologias dentro da sua infraestrutura no geral, e com isso você consegue lidar melhor com novas tecnologias, com sistemas mais complexos, melhorar ele, né? É aquela coisa do avião, você vai melhorando o avião enquanto ele tá voando, né? E aí você consegue lidar com um conceito que a gente chama de chaos engineering, né? Que é quando a parada tá ali já funcionando, você consegue aplicar coisas que façam, né, com que funcione melhor, né? Então você aplica um monitoramento que vai se aplicar melhor, você muda uma função na aplicação, porque essa função, o request vai ser em menos tempo do que a função que estava lá antes. Então, enfim, você consegue ter esse dinamismo justamente porque o DevOps ele trabalha com esse continuous delivery e integration, né? Então você está sempre fazendo pequenas modificações que vão se somando no todo. Então é muito mais fácil você trabalhar com um sistema complexo assim do que quando você trabalha com um sistema complexo no modo, por exemplo, cascata, né? É por isso que a gente fala que o DevOps ele tá sempre de mão dada com Agile, né? Inclusive teve uma live bem interessante que a gente falou um pouco sobre isso, que foi um podcast que eu dei para a Alura junto com o Gomex e com o diretor
lá de infraestrutura da Nubank, tá aí embaixo o link, e a gente falou um pouco sobre isso, né, que o Aitio, ele tentou trazer um pouco isso, né, desse começo dessa organização da infra, né, mas foi o DevOps que conseguiu de fato implementar isso, através dos acrônimos, através das suas formas, né, das suas receitinhas de bolo, e também esse negócio de pequenas mudanças, né, small commits, como você trabalhar numa esteira com várias pessoas, mas sem dar muitos problemas, por exemplo, de conflito de merge, mesmo sendo uma aplicação mais robusta. Então isso auxilia muito quando você está trabalhando tanto com um sistema menor, mas principalmente com um sistema complexo, em que um pequeno impacto, na real, já pode ser um grande impacto, tá ligado? O DevOps, ele ajuda bastante quando você está trabalhando com sistemas complexos, porque quando uma parada ela começa a ser grande demais, né, tem coisas que não dá mais para você ficar gerenciando manualmente, né? Então você tem que começar a aplicar automatização naquilo, né? Então você tem que começar a trabalhar, talvez, subir essa infra num Terraform, se começar a virar um servidor muito monstruoso, você tem que começar a trabalhar com o conceito de infraestrutura imutável, se são configurações muito específicas em vários servidores e tal, e você trabalhar com Ansible. E eu acho que a terceira coisa, né, que tá dentro do ICE é sobre empatia, né? Então, quando a gente fala de DevOps, né, a gente fala muito sobre pessoas, né? Então a gente fala muito sobre diversidade, né? E a gente também fala sobre como trabalhar em equipe, né? E eu acho que uma das coisas mais legais, né, sobre empatia, né, e sobre DevOps, enfim, é quando a gente fala de uma parada que eu vi muito mais, né, quando a gente tá falando de DevOps do que qualquer outra coisa, que é o conceito de blameless, né? Então, que a culpa não é sua se dá um chabu na empresa, né? Que aquilo, por exemplo, é uma falta de processo, né? Porque quando a gente está falando de DevOps, nós estamos falando de processo, né? Porque quando a gente fala de calms, né? O L é de Lean IT, né? Aquela parada de você começar a gerenciar processos, né? Mas não talvez da forma como o ITIL, né, gerenciava, né? Mas de uma forma mais atual, né? De uma forma mais dinâmica, né? Que o DevOps traz pós-ITIL, né? Então, como é importante, né, para você ter DevOps, né, para você conseguir não só ficar entre o DevOps, como eu já tinha falado antes, mas você conseguir aplicar, né, e amplificar essas automatizações, né, essas melhorias também para todas as partes, né, da empresa, para os clientes, para a parte de finanças, etc. Você precisa conversar, você precisa entender a realidade do outro e talvez as pessoas não entendam a mesma linguagem que você, né? Você vai falar com linguagem de dev, com uma pessoa que trabalha em financeira, ela não vai entender nada que você fala, assim como você também não vai entender financeiro se ela começar a falar isso para você. Então é maneiro que as pessoas se entendam, né? E é por isso que eu acredito, né, eu percebi esse impacto, né, que o DevOps, ele começou a reforçar muito o conceito de soft skills, né, que entender do técnico é muito importante, mas você saber lidar com as pessoas, trabalhar em equipe, saber ouvir, saber quando falar, etc., gerenciar o seu trabalho de forma sociável também, né, também é tão importante quanto você saber aquela parada técnica na prática, né, e isso vem sendo muito cobrado, assim, nas empresas, no mercado como um todo, né? E uma das coisas mais legais que eu vi em DevOps foi justamente sobre blameless, né? A cultura de blameless. Então, se você faz uma... Porque quando você tá dentro de uma cultura, né, em que você tá sempre fazendo pequenas mudanças, e essas mudanças, elas não são tão barráveis, né, como era no White, você tem Gmood, essas coisas que você tem que ligar para alguém e essa pessoa tem que aprovar a sua mudança, né, você é menos barrado, né, as coisas são mais automatizadas. Quando você está trabalhando, né, dentro de uma cultura DevOps, tudo é menos burocrático, mas pelo fato de ser menos burocrático e de necessitar de menos aprovações, pode ser que você faça uma coisinha ali que é errada, isso passe despercebido, dependendo, e aquilo estoure um pouco maior do que deveria estourar, né? Às vezes uma coisa que não estava dando erro em staging acabou indo parar com erro em produção, né? E aí é culpa da pessoa? Ou será que o ambiente de staging ele não estava legal o suficiente, né? Ele não estava, enfim, configurado o suficiente para que ele seja tão parecido com o de produção e pudesse simular o erro de produção também em staging, né? Então você fica muito amedrontando, né, as pessoas sobre os erros dela. Ah, não pode errar, não sei o que. Isso é muito comum em várias empresas, né? Você rejeita o novo, né? Você rejeita que aquela pessoa tente. E aí fica naquela mesmice tecnológica e as pessoas não conseguem não conseguem alçar novos voos, né? Então não conseguem tentar novas tecnologias, novos monitoramentos. Acho que a dica que eu deixo
é justamente sobre isso, né? A cultura de blameless é uma coisa que a gente pode falar um pouco mais num próximo vídeo. Ela é muito importante para isso, para você não gerar medo nos coleguinhas, para você não gerar uma desconfiança entre os coleguinhas, né? E também para que você possa se sentir mais confiante em tipo, eu vou fazer isso aqui porque se der bom, vai dar bom para todo mundo, para minha carreira, eu vou ter aprendido. E se der ruim, enfim, tipo, ninguém vai me matar por causa disso. Tipo, a gente vai conseguir resolver todo mundo junto, porque a gente é uma equipe, não é um erro individual. Nós somos uma equipe e nós estamos gerenciando todos uma mesma infraestrutura. Então, eu acho que o ICE, ele traz isso, né? Traz a questão de você ter, através do I de inclusão, vários pontos de vista diferentes de uma mesma coisa. O de sistema complexo, ele traz, através das automatizações de DevOps, formas de você conseguir gerenciar, né, monstrinhos e coisas mais simples dentro de DevOps, porque DevOps traz o ferramental para isso. E empatia, né, justamente por você ter que fazer várias modificações nesse avião andando, como você pode lidar melhor com pessoas e com isso, né, com esses processos que são menos burocráticos, né. Então, como você pode fazer isso com sucesso, né, sem ficar toda hora implementando erros na sua aplicação ou débitos técnicos, mas sim coisas que realmente funcionem e que vão agregar valor para o cliente, né?